Pois é, o meu vídeo de O Poço 2 viralizou. E sim, para um canal de 7 mil inscritos ter 22 mil visualizações no mesmo vídeo em um final de semana é viralizar, e a caixa de comentários desse meu vídeo virou o latão de lixo da internet. Abriram-se os bueiros e apareceu bolsonarista, louco, maluco, chapéu de alumínio de tudo que é lugar, e eu escolhi para esse vídeo aqui reagir a 10 dos piores comentários. É claro que tem coisa muito ruim lá que eu também não vou comentar, porque senão esse vídeo vai ficar com 1 hora de duração. Mas eu escolhi alguns para reagir e comentar aqui com vocês. E eu estou intitulando esse vídeo Capitalismo, o Beetlejuice da extrema-direita, porque, se vocês lembrarem, o Beetlejuice no filme Os Fantasmas se Divertem, né, assim que o filme chama aqui no Brasil, se você falasse o nome dele 3 vezes, ele vinha do inferno para tentar atazanar a sua vida. E é a mesma coisa com o capitalismo. Eu não fiz defesa nenhuma do comunismo, do socialismo no meu vídeo de O Poço 2, mas como é um filme que faz uma crítica óbvia, direta, mastigada de algumas contradições do capitalismo, e falar a palavra capitalismo traz do bueiro, né, traz do latão do lixo da humanidade um monte de bolsonarista, um monte de fascistinha, normalmente de 14 anos, mas tem alguns ali calvos já, massacrados pela vida e pelo capitalismo, mas que estão defendendo esse sistema mesmo assim. Quando você fala a palavra capitalismo, essa galera já vem. E é por isso que eu intitulei o vídeo assim, né? Você fala uma vez. A diferença é que o Beetlejuice você precisa falar 3 vezes. Capitalismo, se você falar uma vez, já vem um monte de gente do inferno para falar um monte de bosta. E eu vou começar aqui lendo para vocês o comentário do Sir Crocodile 7204. Olha lá, apresentador arrogante que só dá patada nos comentários das pessoas. Esse título aí só prova isso. Lembrando que o título do meu vídeo era "Será que desenhando as pessoas entendem?" Mas eu não estava falando que eu ia desenhar no vídeo. E eu expliquei isso no vídeo. Provavelmente ele não entendeu também o meu vídeo. Eu falo no vídeo que aquilo que não estava muito claro no primeiro filme, o segundo filme mastigava ainda mais. Eu acho que o primeiro filme, O Poço de 2020, já era muito claro na sua crítica em relação à distribuição de renda, em relação à desigualdade social produzida pelo capitalismo. Mas o Poço 2 mastiga isso ainda mais, e é sobre isso que eu estava falando. Eu falo no vídeo que o Poço 2 mastiga para colocar na boquinha de pessoas como esse cara aqui as informações, a mensagem, a grande lição que ele está tentando passar, e que o primeiro filme também mastigava mais, um pouco menos. E aí o Sir Crocodile 7204 continua: passando longe desse canal para sempre. Boa sorte aí. Vai precisar, pelo jeito que trata seus inscritos e ou possíveis inscritos. Então deixa eu deixar um negócio claro aqui. Ficou estranho, mas é isso mesmo. Tanto para você, Sir Crocodile 7204, como para qualquer outra pessoa que estiver assistindo a esse vídeo. Quando alguém tem um canal no YouTube, esse canal também é um negócio. E quando a pessoa estrutura um negócio, ela tem uma estratégia. E na minha estratégia de negócio para esse canal, bolsonaristas, gente da extrema-direita, fascista, que é tudo isso, né, pleonasmo para nazista, não são bem-vindos, beleza? Então não é você que vai passar longe, eu não te quero aqui. E sobre o tratamento meu com as pessoas, eu vou falar sobre isso mais pra frente, mas eu acredito numa palavrinha que a sua mãe deveria ter te ensinado, que é reciprocidade. A maneira com que você me trata é a maneira com que eu vou te tratar. Eu não vou fazer média com fascista. Eu não vou ficar te tratando bem, te paparicando, me fingindo de isentão para ter o seu mísero like, para ter a sua inscrição, talvez. Eu não te quero aqui, entendeu? Sir Crocodile 7204, eu não te quero no meu canal. Vamos lá, continuando aqui. O Correia Z47 escreveu aqui: imagina abrir um vídeo dizendo que um filme é óbvio e terminar com uma interpretação completamente errada, kkkk. Ele enche de K
porque normalmente a extrema-direita gosta de se comunicar assim. Se você vê um comentário cheio de kkk, cheio daquele emoji chorando de tanto rir e cheio de positivozinho assim, usado de uma maneira debochada, você já sabe que apertou 22 com orgulho, que meteu o dedo na urna para apertar 22 e que defendeu o genocídio promovido durante a pandemia no Brasil. Então, para esse cara, o que eu vou falar é o seguinte, cara. O que você viu no vídeo é sim uma interpretação óbvia. Basta você entrar nas críticas, nos artigos sobre o Poço 2 de qualquer grande veículo americano. Você pode entrar no The New York Times, você pode entrar na The Hollywood Reporter, você pode entrar na Variety, na Newsweek, na Time Magazine e você vai achar a palavra capitalismo lá. Você vai ver que o Poço 2 é uma crítica óbvia e unicamente à desigualdade social e à má distribuição de comida, de recursos, de renda no capitalismo. Então você vai ter que falar a mesma coisa. Você vai ter que falar, imagina entrar no The New York Times e ver uma pessoa falando uma burrice dessa, uma interpretação errada. Na verdade, quem sabe a interpretação correta é o Correia Z47 do YouTube. E ele e outras pessoas nos meus comentários falaram muito assim, basta olhar o tanto de comentário negativo que você recebeu. É claro, o Brasil teve 50%, quase 50% das suas pessoas votantes votando no Bolsonaro em 2022. Uma galera que acredita em tudo que é tipo de teoria da conspiração, acredita que cloroquina cura vírus, acredita que vacinas são uma grande conspiração de uma irmandade comunista que domina o mundo. Então, é claro que não dá para usar uma maioria de votos nos comentários como argumento de quem tá certo e quem tá errado. Continuando aqui, a terceira pessoa a quem eu vou reagir aqui, eu não entendi direito aqui a arroba dele, mas é Julius Carretamales, eu acho que é alguma coisa assim. A crítica social quase todo mundo entende. O que ninguém entende é o final com crianças, o que ocorre depois, quem são aquelas crianças e o que é o final daquele poço. Eu vou ser aqui bastante honesto, claro, que o Júlio não é um comentário repulsivo, não é gimo, eu não tô reagindo só aos piores comentários, aos comentários mais imbecis. O Júlio fez um comentário que faz sentido, inclusive durante o vídeo eu falo rapidamente, gente, no final do filme tem também metáforas religiosas, mas eu não vou entrar muito nisso, porque para quem não tem alfabetização suficiente para entender a diferença de uma crítica, de uma explicação, de um resumo, uma crítica não se propõe a explicar tudo do filme. Na verdade, aquilo era uma análise, uma discussão, uma reflexão sobre o filme e não uma explicação. Tem gente que faz explicação na internet, tem gente que dedica a vida a isso, a mastigar ainda mais, né, a explicar os filmes para as pessoas que não entenderam. Não é o propósito do meu vídeo. E quando ele fala que é óbvio demais o que o filme quer dizer, todos os outros comentários, Júlio, inclusive os que eu tô mencionando aqui, provam que não é óbvio o suficiente, porque o que tem de gente que não entendeu ou que não quer entender é um negócio absolutamente assustador. Mas eu concordo com você que o filme deixa muitas pontas soltas, tem coisas que as pessoas acham que não entenderam, e não é porque elas não entenderam, é porque o filme não explicou mesmo. Detalhes da trama, detalhes sobre o desenvolvimento dos personagens, sobre o destino de cada um, sobre cada simbolismo em cada detalhe de cada momento da trama, isso eu concordo com você, e o meu objetivo não era explicar cada detalhe. Todos os detalhes que estão explicados no filme, ou a maioria deles, eu entendi, mas tem muita coisa que o filme não quer explicar, e eu acho que aí a gente pode pensar, elocubrar, tentar criar possibilidades, criar cenários, criar, sei lá, qualquer tipo de previsão para o que vai acontecer nos próximos filmes, porque provavelmente vai ter mais filmes, mas não é tão óbvio assim não, cara. Vamos lá, a quarta pessoa que eu vou mencionar aqui é o Guilherme Lacerda. Você é de esquerda? Oh, meu Deus! Descobriu a América! O esquerdista vai te pegar à noite, vai sair do armário. E não aceita o fato de que o filme 2 foi crítica ao comunismo. Isso aqui, gente, é a parte mais legal. Choveu nos meus comentários gente falando, olha só, se preparem, que o Poço 2 é uma crítica ao comunismo. Qual comunismo?
Cara, qual comunismo? Inclusive isso me lembrou a questão dos Red Pills, né? Porque os Red Pills, vamos chamar assim, são um movimento que usam uma metáfora anticapitalista de Matrix, porque a pílula vermelha e a pílula azul, aquela decisão é entre se manter no sistema ou sair do sistema, e a crítica que o filme está fazendo é ao sistema capitalista, óbvio que não é ao comunismo, e eles deturpam tudo que é tipo de filme para adequar a mensagem desses filmes na ideologia deles. Essa é a diferença entre alguém de esquerda, que precisa ser, nem todo mundo é, mas precisa ser materialista, e alguém de direita que tende a ser idealista e moralista. Então, eles tendem, as pessoas de direita, conservadores, ultraconservadores, como essa galera de extrema direita, a criar uma idealização da realidade. Eles têm a ideologia deles e eles pegam a materialidade dos fatos e tentam encaixar dentro dessa ideologia que eles já criaram antes. E é o que esse cara tá fazendo aqui. Ele tá pegando uma crítica óbvia ao capitalismo e tentando encaixar no anticomunismo, que é pleonasmo para fascismo, que ele já tem. E aí, continuando aqui, ó. Logo, sua análise tem viés. Você jura, cara? O seu comentário também tem viés. O filme também tem viés. E não é o viés que você está colocando aqui de anticomunismo. Não tem problema, ele colocou aqui. Porém, fica cego a outras interpretações por cegueira ideológica. Quem está sendo cego é você, e a prova de que eu não estou sendo cego a outras interpretações é que tem um cara, eu não vou reagir ao comentário dele aqui, chamado Diogo Vintage, que propôs nos comentários do meu vídeo uma análise, uma interpretação 100% baseada no espiritismo. Ele ignorou a parte social, econômica e política, que é a prioridade do filme, e fez uma análise a partir do espiritismo. Eu li, foi um texto bem grande, e para mim fez sentido. Fez sentido, dentro do espiritismo, a pessoa enxergar as coisas daquela maneira. Eu sei que o Poço também tem mensagens que são sobrenaturais, como eu falei na minha crítica, que são religiosas, como eu falei na minha crítica. Para mim, principalmente no terceiro ato desse último filme, mas esse cara fez uma análise do início ao fim do filme 100% voltada para o lado da espiritualidade, da religião, e fez sentido. Agora, você pode ter interpretações diferentes, mas elas precisam ser baseadas naquilo que o filme te oferece. E o filme não oferece nenhum tipo de viés anticomunista para você ler dessa forma. Então, discordo de você. Quem está sendo cego, quem está sendo um fanático político é você. Continuando aqui, o Igor Wayne 325 colocou lá, kkkk, muitos Ks, como eu falei anteriormente. Não entendi porque você ignorou o fato de ter um regime comunista no filme inteiro, como eu falei, né? O mesmo espantalho que o outro cara tava colocando, onde racionavam a comida, cada um comia o que pedia, e nada mais além. Se comer é punido com violência, característica do comunismo, e também a questão do líder justiceiro ser cego demonstra claramente o que esse sistema comunista é. Kkkk. Cara, tem tanta coisa para falar aqui. Em primeiro lugar, limitação alimentícia, escassez de comida, fome, desigualdade social são características do capitalismo e não do socialismo ou do comunismo. E quando você fala, cara, que não, eles só podem comer aquele tipo específico de alimento, eles não podem comer mais que aquilo. E no capitalismo, você pode comer o que você quiser. Você tem que falar com milhares, milhões de mães em países muito desiguais, como o Brasil, que dão miojo industrializado, comida horrível para os seus filhos pequenos, sabendo que vai fazer mal para eles, porque é a única opção que ela pode dar. O capitalismo limita as opções, não dá mais opções. No capitalismo, o que você come é pré-determinado. O que você come não é escolha sua. Você consegue, por exemplo, escolher não comer agrotóxico, por exemplo. Você consegue escolher, e eu não estou falando só de você, eu estou falando da maioria da população. Nós vivemos no Brasil, um país extremamente desigual, que tem muita fome, que tem muita miséria, que tem muita pobreza. Vai lá em qualquer comunidade, vai em qualquer cidade ou região muito pobre e fala para as mães que elas têm a opção de dar qualquer tipo de proteína para os filhos e elas não precisam comprar salsicha, por exemplo. Então, isso também é uma crítica ao capitalismo. O fato de que existem todo tipo de comida disponível, mas não para determinadas pessoas. Determinadas pessoas, e essas determinadas pessoas são a maioria da população, tem que comer o que é pré-determinado para elas. E quando ele fala
que violência é uma característica do comunismo. Isso aqui é absolutamente maluco. Ele fala aqui sobre o líder justiceiro ser cego, que o sistema é comunista por causa disso. E ele continua aqui, né? Deixa eu continuar. Faz a própria justiça como bem entender, como, por exemplo, punir a protagonista. Esqueci o nome, decapitando o braço dela. A decapitação é da cabeça, tá? Não é do braço. Mesmo ela tendo boas intenções em ajudar a manter a lei. Então fica claro que a justiça faz o que quer, pois finge que não vê o que é certo e faz somente o que favorece a si mesmo. E de novo, cara, justiça aleatória é uma característica do capitalismo. Você vive num país que mata mulheres, que mata negros, que mata pobres, inclusive de forma aleatória. Vai numa comunidade, eu já fiz muito trabalho social em comunidade, vai numa favela aqui no Brasil e fala para os negros que são predominantes nessas comunidades, e no Brasil quase 60% da população é negra, né, entre pretos e pardos, e fala para eles que a polícia não mata aleatoriamente no Brasil, e você vai ver o que acontece. Eu torço muito para que você faça isso, mas que você vá sozinho e que se encontre com muita gente para ver o que essas pessoas vão falar para você. E eu poderia dar exemplos de outros países, mas a gente não precisa encontrar exemplos em outros países, porque a gente tem exemplo no nosso próprio país. Mas se você for para uma Arábia Saudita, por exemplo, que tem pena de morte, que tem decapitação, você gosta de decapitação pelo jeito, né, que você mencionou aí, aleatória, que as pessoas podem perder mão, podem perder pé, podem ter órgãos genitais retirados na faca, sem nenhum tipo de higiene, que morrem decapitadas, eletrocutadas, de todos os tipos de formas possíveis, a Arábia Saudita capitalista. Ou então você pode ir na história, não precisa, tá? Mas você pode ir na história. Por exemplo, história recente, você vai lá na história do que a Bélgica fez na África, por exemplo, né? O rei Leopoldo II, que assassinou 15 milhões de pessoas na África. Isso é historiografia oficial e não é aquela coisa, talvez, como teve uma fome lá, talvez ele tenha deixado as pessoas morrerem de propósito, então vamos chamar de genocídio. Não! 15 milhões de pessoas executadas, pessoas amputadas, pessoas decapitadas. Foi uma chacina absurda que o rei Leopoldo II da Bélgica fez na África, como vários outros países colonizadores fizeram na África, na América Latina, na Ásia, para você ver se o capitalismo é ou não um sistema que promove violência aleatória, porque esse é o termo, né? Violência aleatória. Se você for buscar, e eu sei que você é fascinado com isso, você não quer ver o que acontece no Brasil, você quer pensar na União Soviética, porque Stalin, que é a sua obsessão, matava. E é claro que existia, sim, pena de morte na União Soviética. Pessoas morriam por serem traidoras do movimento socialista, assim como pessoas morrem, são executadas, né? Também existe esse tipo de execução política, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Para quem for traidor da pátria, traidor do capitalismo americano. Quanto a isso, né? Isso aqui todo mundo concorda, isso é o básico, né? Assim como na União Soviética, pessoas morriam, eram executadas por serem traidores do movimento socialista, nos Estados Unidos e em vários outros países, as pessoas são executadas, mortas por serem traidoras do regime capitalista. Todo mundo concorda com isso, né? Isso aqui é lugar comum. Mas, se você não quer olhar para isso, olha para o seu lado, olha para o Brasil e vê o que a polícia brasileira faz todos os dias nas nossas comunidades, nas nossas favelas, com 60% da população brasileira que é negra. Continuando aqui, o Eduardo Dragon Ball GT, que deve ter 14 anos, né, por esse nick, coloca lá, esse cara é burro, feito uma porta, kkkk. E aí, gente, eu pergunto pra vocês, eu que dou patada ou eu apenas trato as pessoas do jeito que elas merecem e do jeito que elas me trataram? Vamos lá, mais um. Lucas Levi 9483. É bizarro que as pessoas não cansam de falar esquerda do bem e direita do mal. Eu desafio você a ver algum vídeo meu em que eu falei isso, porque quem faz esse tipo de valor moral é a extrema-direita. Quem vê o mundo como uma grande batalha do bem contra o mal, nós contra eles, isso é uma característica do fascismo. Eu nunca vou falar esquerda do bem, direita do mal, porque a vida, a sociedade, a estrutura do nosso sistema econômico não é um filme da Disney como O Rei Leão. Beleza? Continuando aqui. Oitava pessoa a quem eu vou reagir nesse vídeo, Wesley Eraina Matos 4422, capitalismo malvadão que permite monetizar no YouTube. Isso aqui é uma das maiores burrices que em 2024 você já deveria
ter aprendido, que é a mesma coisa que as pessoas falam sobre bilionários, né? Que bilionários, eles são bonzinhos, eles são legais, porque eles dão emprego para as pessoas, eles permitem que as pessoas trabalhem nas fábricas deles, nas empresas deles, quando na verdade quem trabalha é o trabalhador, quem produz é o trabalhador e quem fica com a maior parte da produção do trabalhador é o dono da empresa. Aí você fala assim, claro, mas a estrutura toda tá com ele. Acertou! Esse é o problema, é isso que a gente combate. O fato de o empresário ter direito a ter a própria estrutura e o trabalhador não, e ele normalmente tem isso há 10, 15, 20 gerações. E é a mesma coisa que acontece aqui no YouTube. O YouTube não permite nada. O YouTube precisa dos criadores de conteúdo que ganham uma miséria, a maioria. Não duvidem disso, a maioria dos YouTubers ganham muito pouco para produzir muito, trabalhar todo dia e fazer o Google uma das empresas mais valiosas do mundo. Eles ficam com a maior parte daquilo que a gente produz através dos vídeos e que vai gerar receita através da propaganda, beleza? Então isso já não dá, cara. 2024, você vai ficar relacionando trabalho a capitalismo, fazer dinheiro a capitalismo? Você tá bem atrasado, tá passando muita vergonha. O 9º comentário, vamos lá, genérico _V2i, um nome muito bom inclusive. Diga não ao comunismo! Esse é o comentário que eu mais gostei, porque a minha pergunta para você, genérico, é qual comunismo, cara? Qual? A gente vive num mundo que tem 203 países. Eu posso estar errado, tá? Pode ser 204, 205. A última vez que eu chequei eram 203. Desses 203 países existem 5 experiências socialistas, ou seja, a gente vive num mundo em que 198 países dos 203 existentes são capitalistas. E aqueles que são dominantes culturalmente, todos eles são capitalistas, porque a China, que é um país imenso, não está nem aí para ser dominante de um ponto de vista cultural. Então você dizer que a gente precisa dizer não ao comunismo é atestado de uma paranoia e de você estar mergulhado assim até o topo em teorias da conspiração. E aqui terminando, eu vou falar sobre o Vitor Lobo 9578 que falou, olha lá, falou merda sobre a questão da crítica ao capitalismo. Imagina, você vai no canal de alguém, você comenta que a pessoa falou merda, que ela abriu a boca para produzir massa fecal pela boca, e se você responde no mesmo nível, ai meu Deus, como você é arrogante. Você já pensou o nível de apodrecimento mental da pessoa que faz esse tipo de crítica? Mas continuando, ó, o próprio escritor já disse que ele critica todas as formas de distribuição de renda da sociedade e dá o exemplo que no primeiro filme, quando o rapaz tenta distribuir a comida por igual aos moradores, crítica ao socialismo, ele mata metade das pessoas. Abri o vídeo pensando que era um canal sério, mas, né? Aqui, vi que é tudo sobre opinião própria. Ele manda um joinha, como todo bom bolsonarista. Espero ter ajudado. Em primeiro lugar, distribuição de renda, distribuição de comida é uma necessidade do capitalismo, porque no socialismo o ideal é que todo mundo trabalhe e não precise de distribuição de renda e de comida. É simples assim. Ai, mas isso é uma utopia. Não, basta olhar as experiências, União Soviética, basta olhar a Coreia Popular, que vocês tanto odeiam, todo mundo lá trabalha, tem pleno emprego, então não precisa de distribuição de renda e de comida. Você pode viver com o fruto do seu trabalho, que é o que qualquer pessoa que defende um mundo mais justo, não precisa nem ser um comunista ou um socialista, defende. Esse é o primeiro ponto, mas tem mais coisas aqui para falar, né? Eles inventaram declarações dos diretores e roteiristas. Não é só esse cara. Várias pessoas nos comentários, para tentar gerar um tipo de autoridade, saíram falando que não, o diretor já falou muitas vezes que o segundo filme é uma crítica ao comunismo e ao socialismo, e eles inventaram, estão mentindo. Se você procurar no YouTube e no Google, você não vai encontrar, simplesmente porque não é. É uma crítica ao capitalismo. E, gente, isso é uma coisa tão óbvia, porque pensem comigo, existem cineastas, existe arte
que fala de uma forma crítica do socialismo em algum país específico? É claro que sim. Um dos diretores que eu considero os maiores e melhores de todos os tempos é um cara chamado Andrei Tarkovsky, que fazia filmes que eram muito críticos ao regime socialista na União Soviética. Mas sabe qual é a diferença de O Poço 2 para os filmes do Tarkovsky? Que o Tarkovsky era um soviético vivendo durante o período da União Soviética. Ele fez filmes entre 1960 e poucos e 1980 e poucos, décadas de 60 e 70. Quando muita gente, inclusive, que defendia a Revolução Socialista, já tinha muitas críticas ao regime lá na União Soviética. Politicamente o país já estava muito rachado. E eu assisto a esses filmes, por exemplo, vou dar 2 exemplos aqui. Tem um filme chamado Solaris, que critica a precariedade da industrialização soviética, comparando com alguns vizinhos, como o Japão, por exemplo. Ou então Stalker, que fala sobre as consequências danosas dessa industrialização rápida e acelerada que rolou na União Soviética, desdobrando em incidentes como o de Chernobyl, por exemplo. E eu assisto a esses filmes e eu gosto porque eles fazem muito sentido. Isso é não ser um fanático, isso é não ser um alucinado extremista. Isso é você ter senso crítico, você assistir dentro do contexto e saber que dentro da União Soviética em 1960, 70 e 80 faz sentido que um soviético que sabe o que está falando critique aquilo que ele vê de errado no sistema dentro do país no qual ele nasceu, viveu e mora até hoje. Faz sentido? O papel da arte que essas pessoas não entendem é olhar para si mesma, é olhar para a sua realidade sociocultural, socioeconômica e olhar para essa realidade ao seu redor de uma maneira crítica. Então, um filme feito na Espanha em 2024, com dinheiro da Netflix, que é americana, não vai ser, como vocês querem, uma crítica ao comunismo, porque isso seria teoria da conspiração, isso seria uma paranoia completa. Não faz sentido, como eu falei anteriormente, em um mundo capitalista, usando dinheiro da máquina capitalista, pessoas que nasceram, cresceram e vivem no capitalismo, ficarem a vida inteira fazendo arte, fazendo filmes, por exemplo, sobre o comunismo. Teve até um cara alucinado, completo, chapéu de alumínio, que eu não usei aqui, que falou que o Poço 2 é um filme sobre Cuba. Isso é absolutamente risível. Eu não sei o que é mais triste, gente, nesses comentários que eu mostrei aqui. Se são pessoas que eu vou ali na fotinho da pessoa e vejo que é um moleque de 14 anos que já tá afundado em ideologia anticomunista, ideologia capitalista, ou se é um cara que você entra na foto e você vê que ele já tá calvo, provavelmente é um cara que trabalha às 5 horas da manhã, não para tomar banho gelado e para fazer rotina de desenvolvimento pessoal, mas porque ele tem que chegar às 8 no trabalho e ele passa 2 horas e meia no ônibus para chegar, 2 ônibus, uma van e o metrô, e o mesmo trajeto na volta. Um cara que a mulher deixou, que ganha um salário mínimo, que tá cheio de problema de saúde já, que chora no banho à noite e que mesmo assim tem energia para vir no YouTube numa crítica de um filme. Quando ele ouve o termo capitalista, ele ouve uma crítica ao capitalismo, ele precisa defender esse sistema que o esmaga, que o amassa e que o transformou num resto, num farrapo humano em tão pouco tempo. O cara tem apenas 35 anos e já tá calvo, cheio de ruga, olheira. Eu não sei qual é a versão mais triste. Eu tive comentários positivos sim, óbvio, mas eu escolhi fazer esse vídeo porque eu sei que quando você viraliza, eu sei que quando você tem um pouco mais de atenção e quando você usa a palavra capitalismo, e só um detalhe aqui, você não precisa ser comunista, não precisa ser anarquista, não precisa ser socialista para ter críticas ao capitalismo. Se você não tem críticas ao capitalismo, se você vê o capitalismo e fala, não, tá pouco, manda mais, aí não adianta reclamar quando as pessoas falam que você é de extrema direita. Ah, inclusive tem mais uma coisa. Esse último cara aqui, que é o Vitor, quando ele fala, quando ele mente, quando ele inventa que o roteirista do filme falou que é contra qualquer tipo de distribuição de renda e de comida. E eu falei pra vocês que distribuição de renda e de comida é uma característica do capitalismo. Se esse cara realmente fosse a favor disso, o que não é, é uma mentira, ele não seria só um cara de direita, ele seria um cara de extrema direita que estaria mais à direita do que o pintor austríaco lá da Alemanha da década de 30. E se isso for a versão de mundo que o Vitor defende, ele é um extremista de direita que está à direita do pintor austríaco. Porque você defender que o capitalismo não é suficiente, que precisa ser extremado ainda mais, ao ponto de limitar as oportunidades e negar qualquer tipo de programa social que redistribua um pouco isso para as pessoas não morrerem, essa pessoa
é simplesmente, não tenho o que falar, nazista. Eu vou ficando por aqui, eu não vou pedir like, porque eu sei que isso aqui vai ter gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, e eu não tô nem aí. Eu só vou terminar esse vídeo falando, repetindo mais uma vez, se você é bolsonarista, se você é uma dessas pessoas que eu mencionei aqui, ou você compactua com o que elas estão falando, vaza daqui, beleza? É isso aí, gente. Um abraço, tchau.